conselhos. A palavra, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer: quanto a você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis e idôneos, para também ensinarem a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo. Versículo de número 4. Nenhum soldado se deixa envolver com o negócio desta vida, para agradar aquele que alistou para a guerra. É semelhante e ninguém é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 7. Considere o que digo, porque o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de que Jesus Cristo é que a da descendência de Davi ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro e até estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Recapitulando o versículo 9: por isso eu sofro e até estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Aleluia. Agora diga: Senhor meu Deus, fala comigo nesta noite. Eu preciso, eu necessito, eu sou carente da sua palavra. Vai dando glória, 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 glória a Deus. Possa sentar e adorar o Senhor agora, glorifica e exalta e glória ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. A palavra na qual acabamos de ler vai ser tratada de uma segunda carta escrita de Paulo para Timóteo. Timóteo foi um jovem fiel a Jesus Cristo, ajudante de apóstolo Paulo. Ele era filho de uma mãe judia e um pai que era grego. Timóteo ajudou a pregar o evangelho de Cristo e liderar igrejas, aleluia. A sua história nos conta no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas de Timóteo e outras cartas de Paulo. A sua vida é um testemunho de fé, perseverança e dedicação ao evangelho por amor a Cristo. Timóteo era filho de uma mulher judia chamada Eunice, assim como no livro de Timóteo, capítulo 1, vamos dizer, aleluia, que a mãe dele ensinou desde pequeno as escrituras sagradas e seu pai era grego. A sua história aparece principalmente no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas que Paulo escreveu a ele, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Timóteo conhecia o apóstolo Paulo durante uma das suas viagens missionárias. Paulo viu nele um grande potencial e convidou para que ele acompanhasse as suas viagens, glória a Deus, aleluia, ajudando a pregar o evangelho em várias cidades. Com o tempo, Timóteo se tornou um dos colaboradores mais próximos de Paulo, aleluia, sendo chamado por ele de meu filho na fé. Paulo confiava tanto em Timóteo que se incentivava para representar a sua autoridade para pregar o evangelho em algumas igrejas, glória a Deus, aleluia, como a igreja de Éfeso, aonde Timóteo ficou como líder para corrigir, ensinar e organizar os cultos da comunidade cristã. Por isso Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo, as 2 últimas cartas para Timóteo, aleluia. Por isso Paulo, aleluia, meu Deus, está com Timóteo, incentivando a ele com orientação importante sobre como liderar algumas igrejas, combater falsos ensinamentos, combater heresia, combater contra falsos mestres ensinando a palavra e manter uma vida exemplar diante do Senhor. As cartas de Timóteo, aleluia, ensinam sobre fé, coragem, humildade e responsabilidade e a importância da palavra do Senhor. Deus decidiu levantar a vida dele, mesmo Timóteo sendo jovem, aleluia, Deus escolheu para ensinar, para dirigir a igreja, para pregar o evangelho, ou seja, não importa a nossa idade, se Deus quiser usar, que seja para a glória dele. Deus ele usa quem quer, na hora que quer, no momento que ele quer. É Deus que escolhe, é Deus que levanta, é Deus que opera na vida de Timóteo. Oh, aleluia, glória a Deus. As cartas de Timóteo ensinam sobre fé, coragem e humildade. Mesmo Timóteo sendo jovem, foi incentivado a não se intimidar, mas a ser firme e amoroso e sábio. A história de Timóteo nos mostra que Deus pode usar sim pessoas de qualquer idade para fazer as grandes coisas. Também nos ensina
ensina a palavra do Senhor sobre a importância do discipulado e da boa liderança e de permanecer fiel mesmo em tempos difíceis. Ou seja, vai ter momentos que a gente vai passar pelo vale, vai ter momentos que a gente vai passar pelo deserto, mas é no deserto que é a escola do Senhor, é no deserto que vai ser mais íntimo ao Senhor, é na luta que nós somos dependentes da graça, dependentes da palavra e dependentes do Senhor. Ou seja, Deus chamou também, aleluia. Deus nos fala através de 1 Samuel também, que era um jovem. Deus levantou Samuel ainda sendo jovem. Deus levantou também Jeremias, que ainda era jovem. Deus levantou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E naquele passo no vale, aleluia, glória a Deus, levantou o Davi, que estava abastecendo as ovelhas daquele local. Ou seja, se Deus tem chamada, não levanta contra o servo do Senhor. Se Deus decidiu levantar jovem, quem somos nós para tocar no ungido do Senhor? Se Deus ungiu, se Deus levantou, se Deus mudou a história, Deus continua lavando, purificando e renovando e chamando jovem com autoridade e unção do Espírito Santo. Oh, aleluia! Então no texto que nós acabamos de ler, ele recomenda, Paulo recomenda a Timóteo que se fortaleça, não deixe desanimar, tomar conta do desânimo, tomar conta da sua vida, Timóteo, mas se fortaleça e não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Paulo encoraja Timóteo a reavivar o dom de Deus em sua vida. Eu imagino Timóteo desanimado, desamparado, e mediante as lutas que está acontecendo em meio à igreja, mas eu imagino Paulo falando com ele: não desanime, Timóteo, não olha para a esquerda, não olha para a direita, mas olha somente para o autor e o consumador da sua fé, que é Jesus Cristo da sua vida. Fortaleça na graça, fortaleça na oração, fortaleça no jejum, Timóteo, não para, você é diferente. Imagina Timóteo olhando mediante a igreja, porque eles podem fazer, mas eu não posso, porque eles fazem isso, eu não posso fazer. Paulo vai olhar para Timóteo e vai dizer: Timóteo, você é diferente, eu confio em você, Timóteo, você conhece as escrituras, Deus te chamou, Deus te levantou, Deus te ungiu, Timóteo, você é diferente. Não para, não desista, não desanime, mas fortaleça no poder do Senhor, que a palavra dele fortaleça na graça, Timóteo. Oh, aleluia. Assim, a palavra do Senhor vai dizer: e o que você ouviu de mim, Timóteo, na presença de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis e idôneos, para também ensinarem a outras pessoas. Suporte comigo, Timóteo, o meu sofrimento como bom soldado de Cristo. Nós fomos chamados para a guerra, nós fomos chamados para uma batalha. Não, mas a batalha não é contra a nossa carne, contra nosso irmão, contra a irmã, não. A nossa batalha é contra a carne e sangue, mas contra a principado e potestade da nossa vida. Deus nos chamou, aleluia, para viver o Evangelho, para viver segundo a vontade dele. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa porque Ele é bom. A vontade de Deus é perfeita porque Ele é perfeito. Que assim seja, se nós entender, colocar nossa vida na vontade do Senhor, o milagre acontece. Lembra de Ezequiel? Ezequiel foi levado para um vale de ossos secos. Ele não sabia para onde estava indo, mas foi guiado pelo Espírito Santo. Eu perguntei ao Senhor por que Ezequiel, aleluia, foi para um vale de ossos secos, porque Ezequiel confiava no Senhor. Tem muitos momentos, aleluia, que Deus vai nos abençoando, nos levando, a gente toma conta, glória a Deus, aleluia, a gente fica incomodado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Há um momento que vai passar pelo vale, mas tem um momento da nossa vida vai estar na escuridão, aleluia. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, é no deserto que tem mais intimidade comigo, é você passando pela prova, dando glória a Deus, aleluia, e você alcançará a vitória pela vergonha de Satanás toda a sua vida. Satanás queria te parar, tentar te deter, mas para a vergonha de Satanás, a vitória é do povo de Deus. E busca a presença do Senhor. Paulo sabia, glória a Deus, que muito bem o quanto a vida pode ser difícil. Enquanto escrevia essa carta para Timóteo, ele estava preso por pregar o Evangelho de Jesus.
Jesus. Por isso ele não queria lembrar Timóteo que existiam problemas fortificantes, para fortificar um poderoso fortificante capaz de nos reanimar e de nos dar ânimo e encher de disposição para enfrentar as dificuldades da nossa vida, em nossos dias difíceis. Glória a Deus, aleluia. Quando alguém se sente fraco ou desanimado, é nesse momento que ele estaria animado de joelhos. Glória a Deus, aleluia. É no momento que você se encontra fraco, no momento que você se encontra de joelhos, é que o poder de Deus aperfeiçoa a sua fraqueza. É no momento que a gente olha e fala: eu não sou capaz, mas Ele é capaz. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho sabedoria, mas o Senhor que me capacita. É o Senhor que levanta, é o Senhor que renova, é o Senhor que ativa, é o Senhor que opera. Oh, aleluia, glória a Deus. Então vai ter momentos, aleluia, que Paulo vai falar para Timóteo: tem gente que manda o sujeito, aleluia, ele está fraco, buscar a sua força interior, mas este é um engano cruel. A sua força interior, aleluia, mas esse é um grande engano. Essa força interior não tem o poder necessário para nos sustentar, além de nossas próprias limitações, nossas próprias capacidades. A nossa força não vem de nós, mas vem de Deus. É Deus a nossa fortaleza, é Deus a nossa força, é Deus, aleluia, que é a nossa rocha, é Deus, aleluia, que nós encontra refrigério para a nossa vida. Aleluia, meu Deus. Vai ter pessoas, aleluia, a quem trate tudo como uma doença e mande o desanimado, aleluia, direto para um psicólogo. Às vezes a pessoa, porque não tem tempo de parar para ouvir, para parar para conversar, quanto ânimo, aleluia, está disponível em conversar, uma conversa amiga com uma pessoa, com um próximo, e um abraço gentil na pessoa desanimada. E também tem aquelas pessoas, aleluia, que com toda a boa vontade encorajam motivos e soluções religiosas, encontram, aleluia, soluções religiosas para a falta de força de superar os seus problemas que a vida nos apresenta. Por fim, aleluia, aos que recomendam buscar força nas forças de outras pessoas. Vai ter pessoas, aleluia, que vai falar para você buscar força na outras pessoas, mas a via de regra, o fim dessa busca são expectativas frustradas e decepções, aleluia, com as pessoas em quem confiamos, aleluia, em quem confiaram. Você já deve ter passado por isso. Você, aleluia, gente que você amava e considerava, aleluia, sua força, o seu ponto, aleluia, de referência, de segurança, mas que foi fonte de decepção para a sua vida. Quando você foi mais precisou daquela pessoa, a pessoa virou as costas para você. Até momento de pessoas, aleluia, que você admirava, aleluia, foi a pessoa que mais desaminou você, aleluia, a pessoa que mais levantou contra a sua vida. O que eu entendo com essa palavra: o homem pode te decepcionar você, a mulher pode te decepcionar, mas Jesus nunca te decepciona. Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa oração, Jesus é a nossa esperança. Pessoas que você considerava forte e corajosa, mas fraquejaram diante de seus olhos, pisaram na bola com você. E com outras pessoas você descobriu da pior forma, da pior maneira, que eles também eram fracos, aleluia, líderes religiosos em quem você confiava, mas que lhes traíram e viraram as costas para você. Você esperava que eles fossem capazes de lhe fortalecer, de dar força, de dar ânimo, mas descobriu que não tinha força em si mesmo. Aleluia, na verdade, a gente já até se decepcionou com nós mesmos, aleluia. Promessas feitas e quebradas, votos não cumpridos, pecados que fazem parte da nossa vida, aleluia. Nem sempre nós conseguimos, aleluia, estar forte, estar animado. O crente às vezes pode estar triste, mas não vai viver triste. O crente pode estar desanimado, mas não vai viver desânimo. Vai ter pessoas que vão estar fracas, mas também vai encontrar força. Vai ter pessoas que vão querer parar, desistir, mas a força vai se renovar na palavra. A sua fraqueza, aleluia, aperfeiçoar o poder do Senhor. Paulo está te dizendo para Timóteo: fortaleça na palavra, fortaleça no Senhor, porque é a nossa força, a nossa videira verdadeira. O único caminho, a verdade, a vida. O rei que breve vem arrebatar o povo, a igreja, o noivo. Enche do Espírito Santo, Timóteo. Se enche da graça do Senhor. Deixar
de lado, aleluia, desse fortificante, de confiar, aleluia, em referências, em pessoas, em pregadores. Não foi pregador, não foi pastor, não foi evangelista, não foi adorador que te chamou, mas foi Jesus, aleluia. Vai retornar para o autor consumador da nossa fé, o Pai, o Filho, o Espírito Santo do Senhor, o mesmo Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que habita no seu coração, é o mesmo que habitava em Jesus, aleluia. Jesus, antes de fazer os milagres, ele orava, consagrava, jejuava, momento por momento. Por isso, aleluia, que a gente não vê mais milagre acontecendo. É por isso que nós não vê, aleluia, o Espírito Santo batizando. Vai ter pessoas que não consagram mais a sua vida, não ora mais como orava antes. Lembra de 2025, na virada do ano, aleluia, na vigília da virada, você diz que ia se esforçar mais na obra, você diz que eu vou temer mais o Senhor, eu vou buscar mais o Senhor. Enquanto está indo, aleluia, está de mal pior, está desanimado, parado, estacionado, mas através da palavra pode ainda acontecer o avivamento. Através da palavra vai se arrepender dos nossos pecados. Aleluia. A Bíblia não nos informa com exatidão a idade de Timóteo ao iniciar o seu ministério, mas alguns detalhes indicam que ele ingressou na obra do Evangelho ainda bem jovem. Timóteo foi chamado por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1 e 3, vai nos dizer: e já é reconhecido pela sua fé aos depois, aleluia. Quando Paulo escreveu a primeira carta de Timóteo, ele encorajou dizendo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, Timóteo, mas seja exemplo aonde vocês passar. Onde você passar, Timóteo, seja exemplo diante da palavra do Senhor. Onde você passar, Timóteo, seja a imagem e semelhança do Senhor. Onde você passar, seja diferente, prega diferente, adore em espírito e verdade. Oh, aleluia! A palavra grega usada para jovem geralmente se refere a alguém com menos de 40 anos, muitas vezes entre 20 e 35 anos de idade. Assim, muitos estudiosos pregadores acreditam que Timóteo tinha entre 16 e 20 anos de idade quando começou a acompanhar Paulo, há cerca de 30 anos, ou um pouco mais, quando recebeu as cartas pastorais. A passagem de 2 Timóteo capítulo 2 faz parte de uma última carta escrita por Paulo, endereçada a Timóteo, o seu discípulo e colaborador. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e sabia que a sua morte se aproximava. Assim como Paulo vai dizer: por isso eu sofro e até estou preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, Paulo pode estar preso, mas a palavra de Deus não está. Paulo pode estar de mal pior, mas a palavra de Deus permanece. Muitas vezes as pessoas podem se afastar da presença de Deus, mas Deus continua operando, Deus continua usando, Deus continua levantando pregador, evangelista, missionário da vida. Aleluia! Pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra do Senhor permanece fiel. Aleluia! Estou sentindo a presença de quem me trouxe aqui nessa noite. Então Paulo escreve com urgência a Timóteo, com carinho, encorajando Timóteo a continuar firme na fé. Não desanime, Timóteo, ergue a cabeça, levanta, busca o reino do Senhor, busca a presença do Senhor, enche da presença do Senhor, Timóteo. O capítulo se divide em várias exortações, aleluia, nos versículos de 1 a 7. Paulo exorta Timóteo a ser forte na graça de Cristo, comparando a um soldado, aleluia, um bom combatente, atleta e lavrador, para ilustrar dedicações e disciplina e esforço. Ou seja, nós estamos aqui para ser disciplinado, para se esforçar na obra. Deus não nos chamou para ser juiz, para dizer quem serve e quem não serve. Deus não nos chamou para julgar aquele que vai no céu e aquele que vai para o inferno. Mas Deus nos chamou para nós se esforçar, pregar o Evangelho, para adorar Ele, louvar Ele, exaltar Ele, para nós se diminuir na nossa glória, para se diminuir e que Ele cresça, que nós desaparecemos e que Ele apareça, para que o nome dele venha ser glorificado. Aleluia!
Nos versículos de 8 a 13, Paulo lembra o sofrimento de Cristo e o próprio sofrimento dele, mostrando que suportar perseguições é parte do Evangelho. Se a gente não sofrer perseguições, algo está errado sobre a nossa vida. Quer dizer que nós não estamos pregando o verdadeiro Evangelho. Quer dizer que a gente não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Porque crente passa perseguição, crente passa luta, porque é necessário nós passar para nós chegar mais à presença do Senhor. É necessário a gente depender mais do Espírito Santo, aleluia. Porque no momento que a gente não passa luta, a gente não ora. Se a gente estiver de bom tamanho, aleluia, se a gente estiver confortável, a gente não ora, não clama, não pede misericórdia ao Senhor. É por isso que Deus vai permitir, aleluia, aflições na nossa vida. É por isso que Deus vai tirar aquilo, aleluia, que afasta a presença dele. No momento você não pode entender, no momento você não entende, não entende porque está passando por esse processo, não entende porque está passando pelo vale, mas não há um poço fundo que as mãos do Senhor não possam alcançar você. Não há uma escuridão, aleluia, maior que o nosso Deus. Aí tem pessoas que estão dizendo levantar contra a sua vida, mas a pessoa, aleluia, não é maior que o nosso Deus que nós servimos. A pessoa, aleluia, vai levantar contra a sua vida, aleluia, mas é melhor a gente agradar a Deus do que agradar a criatura. É melhor servir a Deus do que servir o diabo. É melhor ser usado nas mãos de Deus do que ser usado pelas trevas. Pode adorar e glorificar o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Olha que vai nos dizer a palavra do Senhor. Fiel é essa palavra. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Ou seja, se nós morrer para Cristo, viveremos. Mas se nós morrer sem Cristo, nós vamos perecer, aleluia, no lago de fogo eterno. Aleluia, viver é Cristo, morrer é lucro. No momento que a gente é batizado nas águas batizadas, aleluia, a velha criatura morre e vive uma nova criatura. A sua vida pertence a Deus, aleluia. Nós não vivemos mais nós, mas vivemos para Cristo. Nós vivemos, aleluia, segundo a vontade de Deus, aleluia. O meu corpo é um templo e morada do Espírito Santo. O meu louvor pertence somente para louvar e agradecer e cantar louvores. Somente aquele que criou os céus e a terra. Somente aquele que me chamou. Somente aquele que te chamou de salvar a sua vida. É fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 12. Assim nós perseverarmos com Ele também, reinaremos. Se nós negaremos, Ele também nos negará. Há de pessoas, aleluia, nos dias de hoje que não são uns crentes modinha, glória a Deus, aleluia. São crentes, vai dizer assim: você é crente? Não, eu sou gospel. Até pessoa, você é crente? Não, mas eu faço voto ao Senhor. Você é crente? Aleluia, não, eu só vou e oro ao Senhor. Há de pessoas que se sentem envergonhadas por pregar o Evangelho, para se vestir, aleluia, como verdadeiro servo e servo do Senhor. Há de pessoas que negam a palavra do Senhor com vergonha de dizer: eu sou servo do Senhor. Há de pessoas que vão falar assim: aleluia, não, mas eu faço campanha, eu vou na igreja. Não, aleluia, o verdadeiro cristão ele vai dizer assim: crente para mim é pouco, eu sou verdadeiro adorador, evangelista, eu sou, aleluia, eu prego o Evangelho, eu vivo o Evangelho, eu vivo a vontade do Senhor sobre a minha vida. Eu não sou crente, mas sou cristão. Eu sou segundo a vontade do Senhor. Aleluia. Ou então, se nós negar a palavra de Cristo, Ele também nos negará. Se a gente sentir vergonha de Deus, Ele também vai se envergonhar de você. Aleluia. Tem pessoas que nem carregam mais a Bíblia, agora é no celular, glória a Deus, aleluia. Leva o celular para pregar a Bíblia, não leva mais Bíblia de papel, aleluia, meu Deus. Tem pessoa que não prega no seu trabalho, não vive de uma boa obra, só louva e canta aqui, vai lá fora, aleluia, está cantando pagode, está cantando música do mundo, está vivendo conforme o mundo, e o mundo está aplaudindo, glória a Deus, aleluia. Paulo está dizendo, aleluia, nesse momento: se fortaleça, arrependemos, enquanto há tempo, porque Deus vai levantar em graça dele. Oh, aleluia.
falou no versículo 13, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Se a gente ser infiel com o Senhor, Ele continua sendo fiel. Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua própria palavra, glória a Deus, aleluia. Agora no versículo 20 e 21, a palavra do Senhor vai dizer que vaso de honra e vaso de desonra, mas uma grande casa não há somente um utensílio de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra e outros para desonra. Portanto, se alguém se purificar destes últimos, será um vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Para toda boa obra, não é somente fazendo obra na igreja, para toda boa obra, não é somente pregado na igreja, mas sair das quatro paredes, para pregar no seu trabalho, pregar no seu curso, para pregar ali nas faculdades, para ser verdadeiro adorador em espírito e verdade. Aonde passar, você vai ter que ser conhecido pelo verdadeiro servo do Senhor. Aquele ali é fiel, aleluia, ao Senhor. Aquele ali é diferente, tem um brilho do Espírito Santo sobre o rosto dele, aleluia. Ele continua servindo ao Senhor mesmo depois do vale, depois, aleluia, de Deus tirar, Deus permitir passar pelo processo. Ele continua fiel ao Senhor, obedecendo em cada palavra, Senhor. Ou seja, isso me lembra de Salmo 121, se ele fala a memória, aleluia. Aqueles que confiam no Senhor, aleluia. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, Ele permanecerá. Aleluia, glória a Deus. Eu estou personalizando, irmão. Mas uma grande casa, Paulo acabou de usar a imagem do edifício de Deus. O alicerce sólido de Deus permanece. Agora ele pensa nesse edifício como uma grande casa que contém uma variedade de utensílios, tigela de prato e vasos de outras coisas semelhantes. A igreja de Deus é de fato uma grande casa. É uma grande casa por causa de quem ela pertence, aleluia. A casa do nosso grande Deus é sem dúvida uma grande casa, ou seja, aqui não é casa de bagunça, aqui não é casa para ficar conversando um com o outro, mas aqui é intimidade com o Senhor, aqui é casa de oração, aqui é casa de adoração, aqui é casa para exaltar o Senhor, aleluia. Aqui não é praça, mas é para conversar com o Senhor, aqui é para buscar orar e receber um pelos outros, aqui é casa de oração e adoração, somente aquele que reina. A igreja não pertence a líder, a igreja não pertence a pastor, mas o dono da igreja é Cristo, o dono da igreja é o Senhor dos exércitos. Deus nos chamou para ser soldados de Cristo, na qual Ele é capitão e general de guerra. Essa guerra vocês não terão que pelejar, mas o Senhor pelejará por vocês. Aleluia! Uma casa magnífica, devido ao alto custo de sua construção. Essa mansão é muito mais valiosa do que qualquer outro imóvel na terra, construída pela grandiosa obra de Jesus na cruz. É uma grande casa devido à sua importância. Essa casa, aleluia, na qual nós estamos aqui nessa noite, é o que acontece nela. Estamos no centro, aleluia, do plano de Deus. Tudo aqui que nós estamos aqui, tudo aqui pertence somente àquele que reina, que vive, aquele que é dono dos céus e da terra, que criou os céus e a terra, aleluia. Essa casa, o grande acontece nela, estão no centro do plano de Deus para as eras deste tempo. Os assuntos que pertencem aqui nesta casa são mais importantes do que qualquer outra trivialidade, aleluia, que interessa a maioria do mundo. Vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns desses vasos são feitos de ouro e de prata e outros de madeira e de barro. Alguns são usados em ocasiões de grande honra, os vasos de ouro e de prata, e outros são usados para fins desonrosos, como a lata de lixo ou cinzeiro, aleluia, que é prata e barro. Portanto, se alguém se purificar dessas coisas, essas últimas coisas serão, aleluia, são as coisas vergonhosas, vasos de honra, santificado e úteis ao mestre. Mencionado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, se nós nos purificar de coisas vergonhosas que vergonha o evangelho, Deus considerará como vasos úteis à casa dele, ou seja, vasos de honra ao Senhor e vasos de desonra.
Aqueles que é purificado e santificado, esse é vaso de honra. Ou seja, no meio da igreja, tem aqueles que ele serve e tem aquele que não serve, tem aquele que adora, tem aquele que não adora, tem aquele que é verdadeiro, tem aquele que é falso, tem aquele que é aleluia, tem aquele que é trigo, tem aquele que é joio, tem aquele que vai ser lobo, tem aquele que é ovelha, tem aquele que vai ser salvo, tem aquele que vai ser condenado. Aleluia. Ou seja, no último dia será revelado. Deixa não conviva junto, Timóteo. Não olha para aqueles que não honram o Senhor, não olha para aqueles que não obedecem ao Senhor, mas obedece a você, Timóteo. Você obedece a palavra do Senhor, Timóteo. Que a gente venha não ser reconhecido pelas mãos humanas. O que adianta a gente ser reconhecido pelo homem, para não ser reconhecido pelo Senhor? O que adianta nós pregar o Evangelho, para não viver a palavra? O que adianta nós voltar a obedecer? Ele está congregando para a gente perder a nossa vida, perder a nossa alma, mas que a gente vê obedecer a palavra, santificar e arrepender enquanto é tempo. Esse é vaso de honra, esse é vaso de honra, é glória do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Também se purificar. Paulo falou de uma purificação que não é apenas algo que Deus fez por nós enquanto permanecer passivo. Trata-se de uma purificação pessoal para o serviço que vai além de uma purificação geral do pecado. É um aspecto fundamental da purificação. Aleluia. A gente não se santifica para ser melhor do que o outro, não. Aleluia. A gente se santifica para se chegar mais à presença do Senhor. Aleluia. A gente se santifica nessa vida para, aleluia, alcançar a misericórdia, a graça do Senhor. Aí tem pessoas que vai falar que eu prego mais que você. Aí tem pessoas que vão dizer eu faço acontecer. Se não pregar, aleluia, nada acontece. Não, a gente não faz nada. Tem que ser dependente do Espírito Santo. Se a presença do Senhor não for conosco, nada acontece. Mas que a presença do Senhor, quando chega, a quem é sensível, ele sente a presença. Quem tem intimidade com o Senhor sabe que está na casa. Quem tem intimidade com o Senhor sabe, aleluia, que está presente. Oh, aleluia. Mas há outros aspectos de purificação que Deus espera que realizaremos com a participação das nossas próprias vontades e esforço. Não que seja uma obra nossa a parte de Deus, mas é uma obra que aguarda a nossa vontade e esforço. Se alguém se purificar a si mesmo, este aspecto de purificação está principalmente ligado à utilidade para o serviço e à proximidade com Deus, ou seja, aquele que não se santifica, aquele que não depois em breve será colocado na prateleira celestial tão brilhante quanto os anjos, glória a Deus, aleluia.